Muito boa tarde, bem-vindo ao programa Mais Saúde. Esse é um programa de utilidade pública que fala da sua saúde, principalmente focado também na área de nutrição. Eu sou a doutora Gisela Savioli, nutricionista clínica funcional e fitoterapeuta, e hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Roque Marcos Savioli. Para você que está ligando pela primeira vez e não conhece o Dr. Roque é meu marido. Prazer. Então, para os que acompanham o programa Mais Saúde, todo mundo conhece o Dr. Roque, mas para você que está ligando talvez pela primeira vez, o Dr. Roque Savioli é cardiologista lá do Instituto do Coração, ligado ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, cardiogeriatra, mas também clínico geral. Eu acho tanta graça no consultório, às vezes eu comentando com o paciente, eu falo assim, mas o Dr. Roque também vê esses assuntos? Eu falei, gente, o Dr. Roque é cardiologista, mas ele antes de ser cardiologista, que é a especialidade dele, ele tem que entender do corpo humano, né? A gente é da velha guarda, né? O tempo romântico que eu falo da medicina, que a gente aprendia a ver o doente de uma forma global, né? Como um todo. E depois a gente fazia especialidade. Eu tive a grata satisfação de pertencer vamos dizer, à segunda clínica médica do Hospital das Clínicas. Famosa segunda médica, cujo professor Luiz Decour chefiava, né? Quer dizer, é um lugar assim que dá muita saudade para a gente. E hoje, vendo essa super especialização da medicina, a gente fica triste, né? Porque as pessoas deixam, os colegas deixam de ver o doente de uma forma global, ver só um foco. Na verdade, está se vendo a doença e não o doente. Exato. E ainda mais com essa população que está envelhecendo. O tema do nosso programa hoje é sobre envelhecimento, visto que dia 18 é a semana, né, onde se comemora é o Dia Nacional do Idoso, a Semana Nacional do Idoso. Então, nós quisemos fazer esse programa que antecipa, né? Hoje é dia 14, e para falar justamente mesmo porque você escreveu um livro, Envelhecer com Deus. Exato. Então, já tocava nesse ponto do envelhecimento e que cá para nós não é fácil envelhecer, né? Não é fácil. Você sabe que, muito bem, que na minha trajetória, né, acadêmica e científica, né, dentro do hospital, agora há alguns anos já, dentro da cardiogeriatria, atendendo as pessoas de idade, né, que nós atendemos pessoas acima de 65 anos. Então, obrigatoriamente, a gente tem que saber um pouco de clínica também, né? E o envelhecimento é uma coisa realmente que entristece. Vendo a situação do povo, o sofrimento das pessoas de idade, quer dizer, a falta de recursos e tudo mais, a gente fica triste e às vezes eu chegava até um pouco deprimido em casa de tanto sofrimento que a gente vê. O Brasil foi o país do futuro, né? Juventude, lembra? Brasil, país da esperança que a gente ouvia na época de 70. Hoje não, hoje o Brasil é um país de cabelos brancos. Né? A quantidade de pessoas idosas aumenta progressivamente, a média de idade também aumenta, né? A expectativa de vida aumenta, por várias razões, né? Por conta da medicina, por conta de prevenção, por conta de uma nutrição adequada, quer dizer, por conta da própria tecnologia médica, né? As pessoas vivem mais. Vivendo mais, a gente sofre muito mais os problemas da velhice. É o que está acontecendo hoje e você deve ter já até adiantado isso, né? Que a população acima de 70 anos de idade, 20 a 30% desse povo depende de um terceiro para executar as necessidades básicas da vida. Comer, ir ao banheiro, tomar banho. É muita gente. Agora, com tão pouca idade. Só pergunto para você, quantos que têm condição de ter um cuidador, né? Quantos que têm? Mínima, a maioria das pessoas de idade que tem um AVC, que tem uma limitação, uma artrose. A gente vê, é uma tristeza muito grande, fica sozinha, não tem às vezes, às vezes os filhos não podem ficar o dia inteiro em cima, né, cuidando. Às vezes existe um conceito também antigo, né, de que ficou velho, já não serve mais, encosta. Né? Exato. Isso que é lamentável. Exato. E outras culturas, eles
valorizam a pessoa de idade com todo o conhecimento que ela adquire no decorrer da vida, são colocados como os grandes sábios, né? E aqui não, né? Nós temos muito aquela característica de povo americano, assim, né? Usou, tchau. Jogou. Então a gente levou isso muito, por exemplo, mais do que nunca, queremos estar jovens, apesar de que ser jovem faz parte de uma faixa etária, né? Claro, claro. E não, agora, quer ser jovem o resto da vida. As pessoas querem viver até 80 anos, mas eles não querem ser velhos. Né? Exato. Isso é ideal, né? Ficar com 80 anos de idade e não ter os problemas da velhice. Mas, ao mesmo tempo que a gente fica triste em ver, assim, esse sofrimento, você vê também, por outro lado, a experiência, a sabedoria das pessoas de idade. Exato. Eu tenho visto no hospital, você vê, problema maior de idade, de pessoa de idade, é queda. Né? As pessoas que têm, toda pessoa acima de 65 anos já teve uma queda. Em um ano, a maioria, uma grande percentual das pessoas já tiveram quedas. E as quedas, às vezes, levam a fratura. Ou problemas até mais sérios, mais sérios. Né? Fratura de colo de fêmur, fratura de membro, fratura de punho, que é muito comum, né? Que a pessoa cai e vai tentar se apoiar, fratura punho. E aí tem que operar, tem que fazer uma série de coisas. Às vezes fica limitada na cama. Isso vai trazendo complicações cada vez maiores. Essas quedas, elas seriam em decorrência do quê? Olha, pode ser por uma fratura espontânea, por exemplo, do quadril, do osso do fêmur. Mas a grande maioria das vezes é a tontura que a pessoa tem, né? Que tem essa síndrome de tontura que a pessoa de idade tem muito. Eu sempre falo, olha, se você tem uma certa idade, depois das 5 horas da tarde, você não tome líquido nenhum. Eu fiquei estranho, nós vamos tomar uma sopinha à noite, né? Velhinho adora uma sopinha. Sopinha, café com leite, né? E pão com manteiga. Que não é nada nutritivo, né? Aí é péssimo, porque é líquido que você está tomando e esse líquido vai virar urina. Exato. Então, à noite, você vai ter que levantar para urinar. Exato. Então, imagine, as pessoas já têm uma polifarmácia, né? Tomam uma série de medicações. Tem até medicações que deixam mais sonolento para dormir. Então, ela acorda à noite com vontade de urinar. Isso quando não fica negociando, será que eu levanto ou não? Sonolenta, levanta, vai colocar o chinelo, que é outra coisa errada, né? Põe o chinelo, escorrega, cai. Não, e o tapetinho? E o tapetinho do lado da cama também. É. Então, são detalhes pequenos que a gente tem que orientar. Então, você que cuida da pessoa de idade, ou você que convive com uma pessoa de idade, seu pai, seu avô, o que for, você pode orientar nesse sentido já. Depois das 5 da tarde, come arroz, feijão, come macarrão, come o que quiser. Menos ficar tomando sopa. Sopinha da noite, o café com leite da noite, o suquinho que tomam. Exato. Isso é, fruta à noite também é a mesma coisa. Exatamente. Come melancia à noite, vai ter urina. Vai urinar, vai levantar, vai cair, vai bater a cabeça. Um detalhe de quedas também que eu gosto muito de falar para o paciente é, a partir de uma certa idade, ter um banquinho dentro do box. Claro, evidente. Primeiro, para você levantar a perna para lavar o pé e não você deitar até o pé para lavá-lo, né? Porque esse é um outro problema, você lembrou bem. Porque a higiene dos pés é muito importante na pessoa de idade. Porque a pessoa de idade, às vezes, é um pouco mais gorda, porque não faz tanto movimento, fica mais paradinha, mais as senhorinhas, né? Com aquelas pernas grossas, tudo. E se não enxuga direito o vãozinho dos pés, dos dedos ali, você não seca aquilo direito, aquilo pode formar pode entrar um fungo, pode entrar uma bactéria e formar da erisipela, dessas reações de pele de membros inferiores, que é muito grave. E muito comum também, muito comum. pessoa Então, o que você de tem que idade. fazer, lavar o pé direitinho, seca, pega um secador de cabelo, olha, vai de longe. Exatamente. Porque você não vai conseguir abaixar por causa do quadril, né, o quadril não deixa abaixar. Se não tiver um cuidador, você pega um secador de cabelo, seca o cabelo, seca o seu pé e pronto. Quer dizer, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença na qualidade de vida, né? Isso, assim, tão importante. Quer dizer, o detalhe de você ter um banquinho, de você enxugar direito um pé. E você falou super bem, porque a gente, assim, observa, né, que as pessoas de idade, quando você olha lá o pé, não tá muito bem organizado. E, às vezes, não custa você, que tem o seu pai, assim, com essa idade, não custa você adaptar no banheiro Isso. aqueles corrimão, né? corrimão de segurar. Quer dizer,
o mínimo que é necessário. Se você não pode ter um cuidador que fique sentado com seu pai, com a sua mãe dentro do banheiro, ajuda, faça nesse sentido. Ele vai se sentir melhor, né? Com também, certeza. E mais seguro. Também. Agora, sabe uma coisa interessante? A prevenção. Então, a atividade física no decorrer da idade, porque a gente brinca e diz que nós somos credores ou devedores de nós mesmos no futuro. Então, para sermos, assim, credores, fazer uma poupança, né? Não mais cognitiva e sim física, Sim. né? E veja só, mas aí fala assim, mas eu tenho idade já, para que eu vou começar exercício agora? Isso devia ter começado quando tivesse 20 anos de idade. Negativo, não existe idade para começar exercício físico. Nunca é tarde. Claro que o exercício físico é de acordo com a sua idade. Tá, então você tem que ver direitinho, olha, se você tem artrose do joelho, é claro que você não vai correr. É claro, então você tem que fazer exercício de menor impacto. Você vai fazer piscina, vai fazer uma bicicleta, se puder, ou uma caminhada. Uma caminhada. Não é que a caminhada às vezes é complicada, a pessoa não consegue, que o joelho dói. Sabe? Então, de repente, um exercício sem impacto, que é piscina, musculação em pessoa de idade. Fantástico. Outro dia eu indiquei, eu falei, minha senhora, você tem que fazer musculação. Não, doutor, mas eu fazer musculação? Tem sentido eu ficar assim? Vai, que bom se você ficasse forte. A gente tem um artigo científico que eu li até há muito tempo, que você ganha massa muscular até 90 anos. E hoje vão ver que tem até muito mais idade, que vai ver que o N dos 90 já passou. Não, né? E ganha massa. A massa o que faz? Segura toda a musculatura. A musculatura segura toda a ossatura. Não, para você levantar. Mais sustentação. Se levantar de uma cadeira, você precisa de músculos. Claro. Para respirar, você precisa de músculos. Isso é super importante. Você falou de artrose, amor, e no próximo programa nós vamos estar falando do Kairos, que você vai participar no dia 23. Vai ser aquele Kairos sobre depressão. Então nós vamos estar no próximo programa falando de depressão, do livro que o Dr. Roque foi um dos mais recentes lançados, o Depressão, um Sinal de Esperança. Mas na semana seguinte eu já convidei o professor Rogério Veiga, nós vamos dar a receita da geleia de pé de galinha, que é um jeito tão fácil de você poder estar colocando... Minimizando, Minimizando. Não, sabe por quê? O pessoal fica comprando uma medicação que é cara e não é tão biodisponível em termos absortivos e em tudo do que um pé de galinha, gente. Mas tem uma técnica para fazer. Então, no programa a seguir, nós vamos estar mostrando, né? Nenhuma medicação, nenhuma alimentação faz milagre, né? A velhice é inexorável. Exatamente. Não adianta, né? A gente vai ficando velho, isso não tem jeito, vai tendo as doenças da velhice. Mas você pode minimizar às vezes. Você minimiza o sofrimento, as dores, né? Facilita um pouco, você vive um pouco melhor. Isso. Morrer a gente vai ter que morrer mesmo, não tem jeito. Mas aí a qualidade de vida que você vai ter, porque o idoso a gente percebe que ele detesta incomodar. Então fica naquela coisa de fazer sozinho as coisas. Aí que é o problema. Detesta incomodar, quer fazer as coisas sozinho, mas o grande problema é que às vezes se arrisca, né? Exato. A ter um acidente qualquer. Isso, e sem contar nessa população nossa, né, que como você mesmo disse, às vezes fica sozinha dentro de casa, porque mora com um filho e o filho está trabalhando, mas isso a gente vai estar discutindo e conversando no próximo bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e já nós voltamos com esse tema, visto que semana que vem nós temos a Semana Nacional do Idoso.